Quando nós lemos no Antigo Testamento o relato da história da Torre de Babel, a gente vê Deus confundindo as línguas dos seres humanos para acabar com um projeto. Acabar com um projeto que era artificial. Acabar com um projeto que era centrado no ser humano. Acabar com um projeto que tinha como foco ficar grandes e famosos. Assim ficaremos famosos, diziam eles, quando começaram a finalmente encontrar novas formas de construir e queriam, inocentemente construir uma torre que chegasse até o céu. Deus sabia das limitações desse projeto, mas ele estava mais preocupado com o que podia acontecer com o coração daqueles seres humanos se mantivessem o tempo todo voltados para aquilo lá. Deus tinha dado a ordem já lá antes a Adão e Eva de que eles se multiplicassem e se espalhassem pela terra. Depois do dilúvio, quando se estabeleceu uma nova geração, Deus repetiu a mesma ordem. No entanto, aqueles seres humanos estavam de novo sucumbindo ao seu orgulho e à sua vontade de trilhar os seus próprios planos. Mais do que seguir o plano de Deus de povoar a terra e de ser seus instrumentos por todo o mundo, eles queriam enaltecer a si mesmos. E aí, a linguagem única que eles falavam, ao invés de ser usada para união e para paz, era usada para autopromoção, era usada para falsa segurança e não para a comunhão com Deus e para o serviço ao próximo. Deus então confunde as línguas, não como uma punição vingativa, mas como uma interrupção necessária num projeto que era destrutivo. Separação, dispersão, incompreensão. Aquela Babel se tornou o símbolo da confusão humana hoje e da incapacidade de verdadeira comunhão se a gente não estiver junto com Deus. Quantas vezes a gente também faz os nossos projetos de vida como se fossem torres de Babel que a gente acha que a gente vai construir para então ser bem-sucedido, bem visto e famoso? E quantas vezes Deus amorosamente deixa que a confusão se instaure na nossa vida e frustra esses planos? Amorosamente, Deus pode frustrar os nossos planos, se eles estiverem indo para longe dele, se estiverem nos levando para longe do seu amor. Pense bem, os planos que você tem feito, são planos feitos segundo o coração de Deus, em oração, para benefício do próximo, ou são planos para autopromoção, para falsa segurança, centrados em si mesmo, ou para serem vistos pelos outros? Os seus planos são de amor, movidos pelo amor de Jesus e pelo Espírito Santo, ou são planos egoístas, movidos por aspirações que outros seres humanos colocaram no seu coração? Ainda bem que a gente não ficou só na história da Torre de Babel, mas houve outra divisão de línguas que não foi para confusão, Foi para, de novo, união, comunhão e amor. No Pentecostes, em Atos 2, 1 a 21, Deus desfaz a Babel. Judeus vinham de todos os lugares do mundo, e até não judeus também, para a festa do Pentecostes, que era a festa da colheita dos judeus. Só que eles estavam acostumados a ouvir as leituras, as orações e os ritos em hebraico. E alguns deles tinham dificuldade já de entender tudo o que era dito. E de repente, quando os apóstolos ali no meio estão pregando a respeito da ressurreição de Jesus, no meio daquela grande festa judaica, tentando mostrar a outros que o Messias já tinha chegado, Deus dá a primeira grande colheita do Espírito Santo. E como ele faz isso? Enviando o dom de línguas. Lembramos, porque já falamos no ano passado, não se trata aqui de línguas estranhas. Esse termo estranha não tem no Novo Testamento. É problema de tradução. Falar em línguas, em todas as vezes que aparece lá no Novo Testamento essa expressão. As línguas eram para ser faladas, ouvidas de coração por aqueles que estavam ali, e não para serem demonstrações misteriosas de poder especial que o Espírito Santo deu para alguém. Tanto que a primeira reação daqueles que ouvem é: nós somos de vários lugares, diferentes, com línguas diferentes, e nós estamos ouvindo a palavra de Deus na nossa própria língua. E como isso tocou o coração, e como isso rompeu barreiras, a ponto de naquele dia, depois do discurso e da pregação de Pedro, milhares de pessoas serem convertidas e então batizadas.
Deus estava agindo, e esse mesmo Deus age hoje. Será que Deus ainda pode nos dar o dom de línguas? Milagrosamente? Pode, onde Ele quiser fazer. E quando der uma língua que os outros possam entender. Não uma manifestação qualquer de um suposto poder que alguém sentiu no seu coração. Não se trata aqui de mero sentimento ou êxtase religioso. Se trata de confiança na palavra de Deus e de uma mensagem firmada na Escritura. Se alguém receber o dom de línguas, que seja para pregar em alemão, em russo, em tupi ou em qualquer outra língua, mas para pessoas que possam ouvir e entender. O apóstolo Paulo diz: eu prefiro falar mil palavras, aliás, prefiro falar poucas palavras em linguagem que todo mundo entenda, do que falar 1000 palavras em linguagem que ninguém compreenda. E é isso que Deus quer de nós. Vontade de nos aproximar e falar a língua do nosso próximo, para que a palavra chegue ao seu coração e realmente ele sinta que está ouvindo na sua própria língua. Bom, todos aqui falamos português, certo? Bem ou mal a gente se vira, né? Bem ou mal a gente se vira com português. Mas enfim, falamos sempre a mesma língua? Essa é uma pergunta. Em casa, vocês falam sempre a mesma língua? A minha mãe dizia quando eu era criança: eu estou falando grego com você, menino. Porque às vezes parecia que eu não entendia os recados, né? E voltava a fazer as mesmas coisas, ou deixava de fazer as coisas que ela já tinha dito 1000 vezes para eu fazer. Isso pode acontecer entre mães e filhos, pode acontecer entre maridos e esposas. Parece que muitas vezes a gente não está falando a mesma língua. Porque, na verdade, muitas vezes, o que a gente não está fazendo? É escutando. Porque não é só o ato de falar, mas o ato de ouvir. Assim como a fé vem pelo ouvir e o Espírito Santo age a partir do ouvir, se nós queremos falar coisas boas uns com os outros, primeiro a gente precisa aprender a ouvir uns aos outros. Escutar de verdade o que o outro está dizendo, não só nas suas palavras, mas até no seu silêncio. Quanto mais eu escuto o outro, mais eu vou saber falar a linguagem do seu coração. E aí vai ser diferente quando eu precisar, inclusive, interferir ou chamar a atenção dessa pessoa. Porque eu não vou falar de qualquer forma. Eu vou procurar ser mais cirúrgico, digamos assim. Esses dias a gente estava fazendo uma palestra no encontro de casais, eu e Judênia, e a gente se deparou com um texto muito bonito, em que o autor diz assim, que quando a gente precisa interferir, falando coisas difíceis com alguém, nesse caso o nosso cônjuge, a gente tem que ter olhos de águia, coração de leão e mãos de mulher. Tem que ser cirúrgico. Olhos de águia para prestar atenção e ver onde é que está realmente o problema, né? Não no todo que parece problemático, mas onde é que está realmente a raiz do problema. Coração de leão, para ter coragem de dizer a verdade, porque muitas vezes a gente foge dela, né? Porque a verdade dói em nós mesmos, muitas vezes, né? E diz respeito a nós mesmos também. E o terceiro, mãos de mulher. Por quê? Delicadeza, suavidade. Eu sei que nem todas as mulheres são tão delicadas assim, tá? Vocês estão pensando aí, a minha mãozinha não é tão fácil não, pastor, né? Mas o que ele estava dizendo, esse autor, é que era preciso sabedoria, era preciso coragem e era preciso delicadeza para dizer o que a gente precisa dizer ao nosso próximo. Começando na relação marido e esposa, mãe e filho, mas para todos os nossos relacionamentos. Significa que mesmo eu falando português igual a vocês, eu preciso aprender a linguagem de cada um, não é? Isso leva tempo, não é? Quantas vezes em casa a gente passa décadas e décadas e não aprendeu a conversar um com o outro? Tem gente que está já velhinho em casa, mas não sabe conversar com o seu companheiro ou companheira. Porque, com o tempo, se abateu sobre nós aquela velha mania de sermos muito atenciosos com os de fora, mas acharmos que aqueles que estão perto de nós já sabem tudo e não sabem. Achar que eles entendem tudo e não entendem. Muitas vezes é preciso sentar e conversar sobre coisas que parecem óbvias, mas que precisam ser lembradas. Eu estou te vendo, eu amo você, e apesar da gente estar numa situação difícil, nós não estamos um contra o outro, mas estamos lutando pelas mesmas coisas, embora a gente esteja pensando de maneira diferente sobre como chegar até elas.
Enfim, a gente poderia falar sobre várias coisas que dizem respeito a aprender a linguagem do nosso próximo, começando em nossa família, estendendo-se por nossa igreja, pelas amizades e pelo trabalho. Mas o fundamental para entender a linguagem do nosso próximo é ter instalado em nós um tradutor, que não é nem o Google Tradutor, nem uma inteligência artificial, um tradutor que é a linguagem do amor. Instalado o amor de Cristo em nosso coração e a gente vendo como Ele nos entende, nos ama mesmo nos conhecendo profundamente, deu a sua vida por nós, a gente pode, de fato, ser movido a se dedicar a aprender a linguagem do nosso próximo. Pensem nos 33 ou quem sabe mais anos que Jesus se dedicou a viver nessa terra aprendendo a nossa linguagem. Claro que Deus já nos conhecia perfeitamente, né? Deus conhece o nosso coração, diz o Salmo, sabe quando a gente está deitado ou está de pé, mesmo que a gente tente se esconder, Ele escrutina todos os nossos pensamentos, mas Ele escolheu viver como um de nós, para saber e sentir o que nós sentimos, para saber sentir e para vencer o que nós enfrentamos, e venceu isso em Jesus. E entregando a vida do seu Filho na cruz, Ele se aproximou de nós de uma forma que nenhum tradutor pode se aproximar de nenhuma língua não conhecida. Se aproximou de nós como alguém que conhece profundamente as nossas dores e que as entende e que as acolhe em seu amor. É esse Deus que quer também nos mover com o seu amor e com o perdão que já nos dá a aprendermos a linguagem do amor, enquanto também aprendemos a linguagem do perdão. Porque fundamentalmente escutar o outro é estar disposto a acolher e a perdoar quando ele não consegue dizer de maneira clara o que sente, ou quando diz coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Aprendendo a linguagem do amor, nós somos veículos do Espírito Santo, que Jesus descreve como o Consolador, o que traz uma paz que o mundo não pode dar. O Espírito Santo age ainda hoje, depois da Babel e da confusão antiga, e no meio da Babel e da confusão que está aqui instaurada nesse mundo tão polarizado, tão dividido, em que as pessoas têm dificuldade de se aproximar das outras de verdade. O Espírito Santo ainda age através de nós, aproximando-nos uns dos outros, enquanto nos centra em Cristo, transformando nossas palavras em palavras de vida, fazendo de nós agentes de reconciliação, pacificadores, agentes de entendimento. Onde há divisão, o Espírito Santo pode gerar verdadeira comunhão. Onde há ruído na comunicação, o Espírito Santo pode criar um coração que escuta. Onde há medo, o Espírito Santo cria coragem de ser verdadeiro, mas ao mesmo tempo paciência e delicadeza para chegar até o nosso próximo com vontade de ajudar. A nossa vocação como povo de Deus, como frutos também do Pentecostes, é levar Jesus Cristo ao mundo numa linguagem que seja viva, verdadeira, corajosa e amorosa, começando na nossa casa, partindo para a nossa igreja e depois para outros lugares onde Deus queira nos colocar no mundo, em cada uma das nossas vocações, nas oportunidades e desafios que Deus proporciona que enfrentemos. A Babel de antigamente foi confusão provocada pelo ego humano. No Pentecostes, Jesus Cristo deu união, provocada pelo sacrifício e pela ressurreição de Cristo. E hoje, quando parece que a gente está de novo numa Babel generalizada, o Espírito Santo não nos deixa sós, mas nos acompanha como um corpo unido, a Igreja de Cristo, num mundo que é tão fragmentado. Ele nos dá esperança e continua a soprar nos nossos corações, agindo para que a gente fale, para que a gente escuta, para que a gente aprende a linguagem do seu amor. Que Ele continue sempre fazendo isso em nossa vida. Amém.